Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo IBS. Hoje a gente vai falar sobre como as práticas de acreditação podem podem impactar na qualidade da assistência. Sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui a dar as boas-vindas para a Marina, para a Márcia, para a Rafa, para a Ana, todo mundo que está chegando para mais uma live. A gente tem feito aí lives bastante frequentes, com temas diversos, mas hoje a gente vai falar de um assunto que toca nosso coração, que é acreditação, né? É o nosso core business principal do Grupo IBS. Boa noite aí para todo mundo e fico muito feliz de estar falando sobre esta temática tão importante. É importante a gente entender, né, que o processo de acreditação ele existe no Brasil desde 1999, né, vindo aí com a ONA, um pouquinho antes, acho que alguns poucos anos antes a Joint começou também a chegar no Brasil, e nos Estados Unidos e países europeus o processo de acreditação ele existe já há mais do que isso, há muitas décadas, há cerca mais ou menos aí de 50 anos. Então é um tempo bastante importante e seguro para a gente falar se o processo de acreditação trouxe ou não trouxe benefícios, né, boas perspectivas aí para as organizações que implementaram. Uma coisa a gente sabe, né, quem entra na acreditação dificilmente sai, é um caminho sem volta, é um caminho onde, na prática, os líderes, os gestores, as pessoas que trabalham efetivamente com o processo entendem o valor agregado, né, entendem o quanto a acreditação melhora processos, o quanto efetivamente as coisas mudam, né? O antes e depois da acreditação é muito factível, é muito impressionante. Existe uma questão, né, que é a dificuldade em as pessoas até publicarem trabalhos e fazerem pesquisas quanto aos benefícios da acreditação, apesar de elas saberem o quanto impacta, mas existe uma dificuldade em comparar os hospitais entre si, né? Cada hospital tem perfis muito diferentes de perfil epidemiológico de atendimento do paciente, o tipo de colaboradores que trabalham ali, o perfil de capacitação, o como os processos são implementados, né? Dificilmente você vai falar que a assistência farmacêutica do hospital A é igual à assistência farmacêutica do hospital B, cada um tem atividades muito diferentes. Então, às vezes a comparação entre esses hospitais fica dificultada e é por isso que a gente acaba não vendo tantos estudos sobre o tema. Mas eu vou citar para vocês algumas publicações que tiveram impacto importante aí ao longo do tempo, né? Aqui na Austrália existe um núcleo, né, que se chama AIHI, não é o IHI americano, mas é um núcleo de pesquisas em segurança do paciente, em práticas de qualidade e inclusive é bancado pelo governo. Então o próprio governo financia essas pesquisas para avaliar, né, se essas práticas todas que ele está implementando, até porque aqui a acreditação é obrigatória, ela não é voluntária. Então, o governo ele precisa saber se essas práticas estão surtindo efeito na ponta, né? E os vários estudos que esse AIHI produz, e que, né, são conhecidos no mundo inteiro, inclusive o Jeffrey Braithwaite já esteve aí no Brasil, em eventos da ONA, ele foi presidente da ISQA, ele é um dos principais estudiosos sobre o tema e os seus estudos têm sempre mostrado, né, que os benefícios da acreditação são sim bastante pertinentes, são sim bastante factíveis, né, com metodologia científica e tal. Então, isso traz aí um alento, né, pra gente nesse sentido. Tem uma revisão sistemática que foi publicada em 2021, vou até citar aqui para vocês, depois que a live acabar eu digito o nome do trabalho aí para vocês terem na timeline, até usarem aí para convencer os diretores de vocês a buscarem acreditação, se for o caso, mas é uma revisão sistemática que avaliou 76 estudos que falavam sobre benefícios de acreditação, né, que buscavam essa resposta. Acreditação funciona? Não funciona? Né, devo investir nisso? Tem aqui um recurso, né, eu aloco para acreditação, eu aloco para abrir mais leitos, etc. Né? Então, esses estudos são importantes na prática. O nome do estudo é The Impact of Hospital Accreditation in the Quality of Healthcare. Então, o impacto da acreditação hospitalar
na qualidade da assistência. Esse é um estudo de 2021, é uma revisão sistemática de 76 outros estudos, né, que o autor tabulou. Foi publicado na BMC Health Services Research, e eles chegaram à conclusão, né, avaliando esses 76 estudos, chegaram a 4 conclusões principais, que sim, a acreditação apresenta, né, comprovada melhoria em 4 tópicos, em 4 temas principais. O primeiro deles, a cultura da segurança, né? Então, o quanto ao longo do processo de acreditação, e isso quem trabalha aí com acreditação, vocês aí que trabalham com acreditação, conseguem perceber na prática, às vezes vocês não conseguem mensurar, mas qualitativamente vocês conseguem perceber que a segurança, a cultura, o como os profissionais, os médicos interpretam a importância da segurança, a importância das práticas de segurança do paciente, a importância das práticas de prevenção de danos, inclusive ao colaborador, à própria organização, o quanto o gerenciamento de riscos começa a ser uma temática discutida depois que a acreditação chega, né? Então, esse estudo mostrou que sim, a cultura da segurança é incrementada, ela é melhorada com processos de acreditação. O segundo tópico que o estudo chegou a identificar, melhoria no desempenho dos processos, né? Então, lembrando que processos são caracterizados, né, como atividades, né, um conjunto de atividades interrelacionadas que tem início, o processo e o fim, né? O fim ou é a entrega de um serviço ou a entrega de um produto, tá? Isso é o que a gente chama de processo. Muitas vezes a gente chama de processo o processo que é a unidade assistencial, né? O processo assistência farmacêutica, o processo UTI, o processo centro cirúrgico, mas esse é um macro processo, se a gente fosse falar exatamente, né? Os processos estão dentro desse macro processo. Então, o processo de dispensação de medicamentos, o processo de armazenamento de medicamentos, o processo de análise de prescrição medicamentosa, né? São pequenas atividades que vão acontecendo dentro deste macro processo. Então, o que esse estudo chegou a evidenciar é que sim, existe uma melhoria perceptível e quantitativa no desempenho desses processos. Mas, Alexia, por que a acreditação traz isso? Bom, quem trabalha com acreditação sabe, a acreditação ela traz organização, ela traz um modo de você começar a identificar de maneira sistematizada fragilidades que você antes não percebia. Você começa a criar indicadores, você começa a criar controles dentro desses processos. Então, antes de ser acreditado, eu não tinha nenhum indicador. Primeiro, eu não tinha nem análise de prescrição realizada. Implementei o processo de análise de prescrição de medicamentos, né? De prescrição, seja de medicamentos, seja de bolsas de sangue, enfim. A partir do momento em que eu implementei esse processo, eu passei a controlá-lo. Então, eu começo a identificar, por exemplo, bolsas de hemocomponentes, né? Solicitações de hemotransfusão que não estão alinhadas ao meu manual de hemotransfusão. Elas não são racionais, elas não deveriam existir. Elas estão sendo pedidas pelo médico, mas elas não têm nenhuma indicação de hemotransfusão. Então, a gente começa a controlar processos que antes não eram controlados. E isso traz, sim, melhoria no desempenho, traz redução de custo indireta, né? Porque você vai estar gastando menos recursos por eles não serem pertinentes. Isso vai valer para medicamentos, isso vai valer para sangue, isso vai valer para materiais, isso vai valer para recursos todos que são utilizados dentro da sua organização e que com a gestão da qualidade você começa a criar uma lógica de uso racional, tá? Então, o segundo tópico, a segunda melhoria comprovada nessa revisão sistemática é de que os processos são melhorados sim. E, gente, anotem esses tópicos porque a gente, né, que muitas vezes luta para fazer valer, né, para que as pessoas entendam, principalmente, né, corpo clínico, que é um pouco mais difícil, eles precisam de dados, né, eles precisam entender onde eles podem melhorar e o que o mundo está mostrando que vai melhorar se eles implementarem essas práticas que a gente está pedindo para eles, tá? Então, é sempre bom a gente ter aí na manga estudos, comprovações e evidências disso que a gente está falando. Então, falamos de cultura de segurança, que é aumentada, falamos de desempenho dos processos, que são efetivamente aí melhorados, e a terceira
conclusão desse estudo, dessa revisão sistemática que avaliou outros 76 estudos, é que a acreditação traz melhoria na eficiência do hospital, da clínica, enfim. Então, a eficiência. Então, a gente consegue, com a acreditação, começar a sistematizar a busca por recursos, né, mais racionais, como a gente já falou um pouquinho antes, e também melhores resultados, né? A gente começa a gerenciar protocolos, a gente começa a entender a relevância de que não é só tratar o paciente, mas avaliar o que eu estou entregando, qual que é o resultado final desse tratamento, né? Então, entender a experiência, entender a satisfação, ser uma organização mais ágil, né? Os tempos de espera desse paciente começam a ser diminuídos, o tempo entre o paciente oncológico descobrir o diagnóstico e iniciar a radioterapia começa a ser diminuído, o tempo dele começar a quimioterapia começa a ser controlado e diminuído também. Então, esse ganho de eficiência, que muitas vezes a gente não percebe, mas é um ganho real, ele conseguiu ser medido aqui nessa revisão sistemática. Então, os estudos comprovam, sim, que a acreditação traz ganho de eficiência dentro das suas atividades. Muito bom, né? Mais uma coisa aí pra gente provar pros interessados, os nossos stakeholders. E um último tópico que esse estudo conseguiu comprovar através da revisão sistemática de 76 outras análises. Existe com a acreditação uma melhoria real da diminuição do tempo de permanência do paciente dentro do nosso hospital, tá? Então, os estudos comprovam, não sou eu que estou falando, não é a Alexa, não é ninguém, né, pela percepção, mas por comprovação, a acreditação traz sim melhoria nos tempos de permanência. Mas, Alexa, por quê? Por N fatores, né? Os próprios protocolos assistenciais que a gente falou que começam a ser implementados e gerenciados, processos que começam a ser construídos dentro do hospital, por exemplo, gerenciamento de leitos. Às vezes, gerenciamento de leitos era inexistente ou era fragilizado dentro de um hospital. O próprio processo de acreditação, a gestão do acesso, né, requisitos relacionados à acessibilidade, começam a exigir que essa organização se profissionalize e comece a criar estratégias, a criar táticas para controlar o tempo de permanência de uma maneira não só de controle de indicadores, mas no dia a dia, o quanto esse paciente deveria ficar lá e o quanto ele está extrapolando aquele tempo ideal. Então, se a gente falou que uma fratura de fêmur no nosso hospital, o paciente deve ficar 72 horas, por que ele está ficando 98? Por que ele está ficando 5, 6 dias ali esperando um exame que ele deveria ter sido feito ali no segundo dia? Então, a gente começa a identificar que existem fragilidades totalmente passíveis de controle, né, totalmente passíveis de melhoria, que antes da acreditação a gente não percebia. Tá? Então, esse ganho de tempo de permanência vem da melhor gestão dos processos, vem da criação de processos inexistentes anteriormente, vem do gerenciamento de protocolos assistenciais multiprofissionais, vem do próprio envolvimento da equipe multidisciplinar, né, em visitas multi que não existiam antes, em uso de ferramentas de comunicação, né, como o SBAR, em transferência segura, em sistematização de um plano de alta que começa a acontecer na admissão desse paciente, né? Então, isso vem trazer aí bastante melhorias nesse tempo de permanência. Eu não sei se vocês viram que há uns 2 dias atrás a gente lançou aqui nas nossas mídias, aliás, relançou, porque isso já tinha sido lançado há mais ou menos 1 ano atrás, um checklist, né, que eu elaborei para vocês, não comparando, mas trazendo as melhores práticas das 4 metodologias de acreditação que existem aí atuantes hoje, né, com mais prevalência no Brasil. Então, a gente tem a acreditação americana, a acreditação canadense, a acreditação europeia, que é a Access International, e temos a ONA, né, que tem aí o maior volume de organizações e que com o Manual 2022 a gente teve aí um incremento, né, de boas práticas, de requisitos novos, espelhados em práticas internacionais também. Então, nesse checklist, que é um checklist longo, eu tô com ele aberto aqui, ele tem um checklist de 9 páginas, a gente elencou
as principais práticas que as 4 metodologias traz. Nenhuma delas, né, já adiantamos desde já, nenhuma delas tem todas essas práticas em sua essência, porque são práticas diversas e cada uma delas foca uma coisa, né, foca uma temática. Então, esse checklist é bacana porque ele traz esse compilado e, independente de acreditação, são melhores práticas que trazem melhoria, são melhores práticas que buscam, né, uma gestão da qualidade focada em excelência, que buscam segurança do paciente e tudo mais. Então, eu vou citar aqui algumas delas, é impossível falar em uma hora todas, mas eu vou citar algumas delas que são bastante interessantes para a gente discutir. Né? Então, a primeira delas que está aqui no checklist é a segurança de medicamentos, né? As práticas de segurança relacionadas a medicamentos que a gente chama de look alike or sound alike, né? Então, medicamentos com aparência semelhante, então imagina aqueles frasquinhos da mesma marca, todos do mesmo tamanho, todos âmbar, todos com o mesmo tipo de escrita e a facilidade que a gente tem em trocar uma medicação pela outra, né? Nesses casos. Ou medicamentos sound alike, então com pronúncias muito parecidas, né? Os antibióticos aí são bastante comuns, né? Serem sound alike, então ceftriaxona, ceftazidima, né? Então, são medicamentos que se confundem pela pronúncia muito comum. Quimioterápicos, cisplatina e a carboplatina, né? Então, a gente tem aí muitos medicamentos que se assemelham. Então, várias dessas metodologias de acreditação trazem requisitos relacionados a essa prática de segurança. Então, qual é a sua gestão para a segurança medicamentosa, no armazenamento e na dispensação desses medicamentos que têm sons parecidos ou frascos, ampolas muito parecidas, tá? Então, uma prática aí muito comum. Outra prática que está elencada aqui, segurança no uso de eletrólitos concentrados, né? Então, principalmente o famoso KCl, né, que é o cloreto de potássio, sulfato de magnésio, entre outros. Esses eletrólitos, dependendo da concentração, dependendo do volume que é administrado, e aí principalmente em pacientes pediátricos, eles podem levar o paciente a óbito, né? Se, de repente, aí uma prescrição verbal que é escutada inadequadamente, ou a questão dessas ampolas estarem disponíveis nas áreas assistenciais, né, em grandes volumes, a ponto da enfermagem inadequadamente administrar, né, por alguma distração ou erro, pegar uma ampola no lugar de outra. Então, estabelecer práticas para a segurança de eletrólitos vem aí como uma das práticas elencadas que várias dessas metodologias priorizam, tá? Outros aqui, direitos do paciente e da família, né? A AXA, por exemplo, é uma metodologia que foca muito cuidado centrado no paciente, muito a questão dos direitos do paciente, como a gente está trazendo isso para uma questão mais sistemática nos nossos hospitais. Por exemplo, é muito comum, tanto na Europa, aqui na Austrália também, não é comum, né? É obrigatório todo hospital entregar para um paciente que está sendo admitido a carta dos direitos desse paciente. Então, é uma carta, uma lista de diretrizes onde ele sabe exatamente quais são os direitos dele. Então, ele tem direito a visitas nesse horário, ele tem direito a ter um acompanhante nesta unidade assistencial, ele tem direito à alimentação dessa forma, ele pode mudar, né, ele tem um cardápio com 2 ou 3 opções, ele tem direito a fazer uma reclamação na ouvidoria desta forma, através deste canal. Então, ele tem vários direitos que precisam ser assegurados e que isso fica formalizado e é comunicado de forma sistemática a ele, tá? Então, esse também é uma prática que está aqui elencada. Práticas de cuidado centrado no paciente. Esse aqui é um mundo, né? Um mundo que é bastante visualizado tanto pela AXA, né? A AXA International, também com a acreditação canadense. São 2 metodologias que focam um pouco mais na questão de uma assistência prestada num formato onde o paciente é visto como um indivíduo, né? Ele não é visto como uma doença que está sendo tratada, ele é visto com suas experiências, com suas necessidades asseguradas, com suas diferenças culturais respeitadas,
né, o seu gênero, enfim, tudo tem que ser levado em consideração, não só a doença, tá? É o indivíduo visto de uma forma mais integral. A questão da mensuração, da análise, do aprimoramento da experiência do paciente, né? Nessa última versão do Manual da ONA, foram trazidos os primeiros requisitos relacionados à experiência do paciente de maneira mais efetiva. Então, as instituições ONA estão começando a trabalhar essa temática de maneira um pouco mais forte nos últimos 2 anos, né, 22 e 23, mas é uma temática que já vinha sendo trabalhada em outras metodologias. Então, tá aqui elencada também e eu diria que é a temática da vez, né? Tá todo mundo falando de experiência do paciente, tá todo mundo começando a entender o quanto a experiência do paciente não é um modismo, o quanto ela é relevante para que esse paciente saia da sua organização com, né, um histórico que ele vai lembrar de uma maneira, apesar das todas o relacionamento com a sua própria doença, mas a experiência, as interações que ele teve com os profissionais, com as áreas e com os tratamentos que foram executados nele foram experiências positivas, né? Então ele teve a dor gerenciada, ele pôde falar, ele pôde discutir o tratamento e escolher a melhor opção, ele pôde envolver o familiar, o cuidador no cuidado. Então, tudo isso faz parte aí das práticas de experiência do paciente. Gerenciamento de pacientes em risco de suicídio, né, e automutilação. Uma temática pouco divulgada e pouco implementada com ênfase, eu diria, aqui na metodologia nacional, mas um pouco mais vista nas metodologias internacionais. Tá? Então, suicídio de pacientes é uma questão real, acontece sim nas organizações de saúde. A grande maioria delas abafa o caso, né? Infelizmente, isso acaba não saindo, isso não vai para a mídia, isso fica ali numa discussão mais próxima entre equipe e família, mas isso está acontecendo não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? Os pacientes, sim, encontram ali situações para se suicidar, eles encontram artefatos, eles encontram uma janela, né, onde passa ali um corpo, eles encontram enfim, né, uma infraestrutura que possa prover essa chance aí desse suicídio. Então, a gente tem que ficar atento, tem que gerenciar esse risco, tem que implementar protocolos de risco de suicídio, tem que analisar esses casos de autoagressão ou até heteroagressão, não só na saúde mental, mas mesmo fora da saúde mental. Então, são práticas aí importantes. Vamos ver mais aqui, eu não tô falando de todos, eu tô pensando aqui as mais... que tem mais ênfase, né? Gerenciamento de materiais perigosos, né? Então, muito comum aí para instituições que tem, né, que trabalham com ISO 14000, mas aqui não é ISO, aqui a gente está falando na sistemática de acreditação. Existem algumas metodologias que vão dar mais ênfase, sim, ao gerenciamento de produtos químicos, materiais, o armazenamento desses produtos, a questão do treinamento das pessoas que utilizam esses produtos, os protocolos de contingência, de derramamento desses produtos e muito mais. Informações sobre a área de alto risco para quedas, né? Então, não é só cumprir o protocolo de gerenciamento de quedas, lá as metas internacionais de segurança, mas ir um pouco além, né? Identificar quais são as áreas, as unidades assistenciais que têm uma maior prevalência ou que têm um perfil específico de quedas que não acontece nas outras áreas. Então, eu sempre cito aqui uma experiência interessante que eu tive na época de consultoria, né? Que são as quedas na saúde mental. A gente, em geral, imagina que queda está mais ali nas unidades de internação, onde tem um paciente mais idoso, enfim. Mas existem algumas unidades onde isso acontece e às vezes a gente não tem um foco muito grande para identificar que isso está acontecendo de uma maneira mais incidente. Que mais aqui? Critérios para admissão, alta ou transferência de pacientes, né? Ter todo esse fluxo, essa jornada do paciente mapeada, identificar
como é que ele pode ser, que ele pode ter critérios, né, de privilégio, eu não diria, não estou arranjando a palavra, mas qual é o critério de escolha, né? Eu tenho 3 pacientes, 2 estão na emergência, um está saindo do centro cirúrgico e eu tenho um leito de UTI. Né? Quais desses pacientes têm o critério alocado dentro dos meus critérios para que ele seja privilegiado com esse um leito? Qual deles eu vou transferir para outra organização e qual deles eu vou ainda manter na emergência, porque dá para manter na emergência. Então, ter critérios de acessibilidade dentro dos próprios setores hospitalares também é importante e é uma prática que algumas dessas metodologias informam com mais veemência. Identificação, né, de quem deseja participar das decisões assistenciais do paciente. Isso é muito, muito importante, principalmente na metodologia europeia, né, as decisões de final de vida, as decisões relacionadas à tomada de decisão compartilhada, né, o quanto, principalmente o médico, mas os outros membros da equipe estão envolvendo o paciente ou familiar para a decisão. Então, a gente vai alocar esse paciente agora nos cuidados paliativos. Cuidado paliativo é isso, vai acontecer isso. Isso vai deixar de estar sendo implementado no tratamento do paciente. Ele não vai mais ser tratado da doença, agora ele vai para uma decisão de provisão de conforto. É diferente, totalmente diferente do que estava sendo feito até agora. Então, como que isso é feito, como que isso é discutido junto com a família, com os cuidadores e tudo mais. Programa de gerenciamento de segurança da radiação. Já contei isso aqui em alguma outra live anteriormente e vou recapitular. Segurança da radiação, ela é vista, claro, no Brasil aí com seriedade, né? Existe o plano de radioproteção, existem os levantamentos radiométricos, mas eu diria que no aspecto assistencial a gente não amadureceu tanto quanto os países europeus e aqui a Austrália. Então, por exemplo, aqui na Austrália existe um rigor muito, muito grande, mas assim, até quase exagerado, no gerenciamento da exposição de crianças à radiação. Tá? Então, assim, não é qualquer bronquite, não é qualquer doença respiratória que vai submeter essa criança a fazer um exame radiológico. Né? Existem critérios mais rígidos, existem... a Cláudia, lembrando aqui, a RDC 611 define diretrizes para monitorar as doses de radiação. Sim, mas o que eu falo é na prática, a gente ainda tem aí um caminho longo para amadurecer as organizações no uso racional desses exames radiológicos, tá? A gente tem ainda, isso já foi provado em vários estudos, o próprio Choosing Wisely trabalha muito isso, que existe sim um excesso de pedidos de exames radiológicos frente a critérios de indicação, tá? Então, se a gente fosse comparar o que são os critérios de indicação real e o quanto de exames estão sendo pedidos, existe aí um aumento muito grande, existem mais exames sendo pedidos do que aqueles que deveriam ser efetivamente realizados. Existe, claro, né, alguns interesses, mas políticos, existem interesses financeiros de algumas organizações, mas existe também, muitas vezes, o desconhecimento desses critérios junto aos médicos que estão fazendo esses pedidos, né? Então, isso tem que ser mais explorado, isso muitas vezes é prática de algumas metodologias de acreditação, gerenciar isso com mais veemência, tá? O que mais aqui? Questão da revisão oportuna, né, sobre as decisões de ressuscitação. Isso em países europeus é muito forte, né? Aqui na Austrália é muito forte. E no Brasil um pouco menos, que é isso estar formalizado, isso estar sistematizado e decidido desde o momento em que esse paciente é internado, se numa necessidade de ressuscitação, né, principalmente em pacientes mais idosos, se essa ressuscitação vai ser feita ou não. Né? Isso envolve discussões éticas, isso envolve conselhos de medicina, mas em alguns países isso é sistemático. Né? Essa decisão ela tem que estar formal, ela tem que estar previamente decidida antes da ocorrência, porque durante a ocorrência você não tem ali o tempo e nem
a pauta de discussão com o familiar. Eu vou ficar esperando o familiar decidir se eu ressuscito? Não, o paciente já está tendo a parada, eu tenho que agir rápido, né? Mas em algumas situações, principalmente em cuidados paliativos, essa decisão é tomada no sentido de não ressuscitar, tá? O que mais aqui? Questão da sedação, né? Sedação de pacientes. Quem são os profissionais médicos competentes e autorizados a realizar sedação no meu hospital? Isso ainda não é muito sistematizado no Brasil, mas em algumas metodologias isso é extremamente rigoroso, né? Então, até que ponto o endoscopista pode realizar sedação, até que ponto o pediatra pode realizar uma sedação, até que ponto só o anestesista pode fazer esse tipo de procedimento, tá? Então, isso muitas vezes é uma prática de qualidade aí bastante sistemática. O que mais aqui? A gente tem bastante coisa. Uso de abreviações perigosas. Não sei se vocês viram ontem, eu deixei aqui um vídeo. Ontem pra mim, hoje pra vocês. Aqui nos nossos Reels do Instagram, eu deixei um vídeo falando de um trabalho sobre uso de abreviações, tá? Um trabalho bem bacana, que acabou de ser lançado esse mês, citando que, né, grande parte dos sumários de alta hospitalares tem ali uma média de 17 abreviações por sumário de alta, e que grande parte dos médicos, né, que recebem esse sumário de alta, então o médico lá da atenção primária, o médico clínico geral do paciente, eles não entendem o que aquelas siglas hospitalares queriam dizer. Então, olha o risco, o gerenciamento de riscos que a gente tem que ter quanto ao uso de abreviações. Nem todo mundo entende todas as abreviações. Às vezes as abreviações hospitalares são entendidas no ambiente hospitalar, mas não são entendidas fora do ambiente hospitalar. E aí é o médico ambulatorial que não entende, é o farmacêutico na farmácia na hora da dispensação que não entende, ou acha, né, que é miligramas e era microgramas porque a abreviatura está sendo colocada de uma outra forma. Então, trabalhar a lista de abreviaturas e trabalhar para que os profissionais usem apenas abreviaturas que são consensadas no meio, né, médico hospitalar, é gerenciar riscos, tá? É garantir segurança do paciente, é trabalhar processos seguros. Práticas seguras, né, para uso de bombas de infusão, né? Sabemos que vários e vários incidentes, né, eventos adversos graves no mundo inteiro já foram, né, notificados relacionados à programação incorreta de bombas de infusão, né? Primeiro que existem vários tipos de bombas, diferentes teclados, né? Então tem teclado que começa no 0, 0, 1, 2, depois o 3 vai embaixo do 0 e assim por diante. Tem teclados que começam 1, 2, 3. Tem teclados digitais, teclados não digitais. Existe uma infinidade de displays, né, e bombas diferentes, tecnologias diferentes que fazem com que o profissional de enfermagem muitas vezes, enfim, né, tenha ali erros, né, acometa em erros e cause problemas de segurança. Às vezes um 0 a mais, um 0 a menos, uma vírgula, tudo isso pode interferir na velocidade daquele gotejamento e na segurança desse paciente, tá? O professor Benedito falando aqui, uma mesma sigla pode ter significados diferentes para outras profissões também. Escritura no prontuário do paciente, com certeza, né? Às vezes são siglas que os fisioterapeutas entendem, mas que para o médico significa outra coisa, ou para o farmacêutico uma outra, terceira diferente. Então, trabalhar siglas é extremamente importante. E trabalhar bombas de fusão, né? Treinar essa enfermagem de forma sistemática, de forma que, principalmente quem está entrando na organização, não adianta fazer um programa uma vez ao ano ou uma vez a cada 2 anos. Quem está entrando na organização é o principal ponto de risco, né? Quem trabalhava com outros tipos de bomba no hospital anterior e agora vai conhecer essa bomba nova. Então, essas pessoas têm que ser treinadas, sim, no uso dessas tecnologias, não só a bomba de fusão, mas outras tecnologias também, para que esse paciente fique cada vez mais seguro. Avaliação de riscos na segurança no domicílio, né? Então, muitas vezes, né, a participação do assistente social, a avaliação do quanto esta alta vai ser segura, o quanto esse paciente tem condições de ser recebido
né, nesse ambiente em que ele vai após o ambiente hospitalar, né? Outra prática aqui que é inevitável, toda organização de saúde, todo hospital tem que ter esse protocolo, tá, gente? Não é a Alexia que tá falando, é a literatura que fala. O risco de tromboembolismo, ele tem que ser gerenciado de maneira sistemática nas organizações, né? O paciente oncológico, o paciente cirúrgico, outros tipos de pacientes de maior risco têm que ser identificados, né, de maneira sistemática, para que a gente preconize as ações aí de prevenção, né, não só as meios de compressão, mas muitas vezes medicações relacionadas à prevenção, para que esse paciente não tenha o tromboembolismo, né, seja no ambiente hospitalar ou alguns dias após a alta. O tromboembolismo mata, né, e mata sem aviso. Tá? Então, a gente precisa implementar essa prática e algumas metodologias de acreditação trabalham isso mais fortemente. Revisão de papéis, né? Revisão e definição de papéis, responsabilidades e obrigações do conselho diretor. Né? Isso tem bastante a ver com as práticas de governança clínica. Né? Então, qual que é o papel desse conselho, dessa alta liderança? Qual que é o papel do diretor médico, do diretor clínico? Como que eles se envolvem nas questões de segurança do paciente e qualidade, qual é a sistemática para que eles fiquem sabendo dos eventos adversos, principalmente graves, que ocorreram nessa instituição, como que eles discutem esses eventos adversos. Então, tudo isso é importante e está acoplado aqui em alguns padrões e requisitos de algumas metodologias. Preparação para emergências e desastres, né? Eu diria que a metodologia ONA foi amadurecendo essa temática aí ao longo das últimas 3 revisões do manual, mas a gente sabe que em metodologias internacionais isso ainda é mais pesado, né? Principalmente na metodologia americana, né? Estava falando sobre isso agora há pouco. O quanto, né, trabalhar planos de atendimento em massa, planos de atendimento a múltiplas vítimas, planos, né, para caso ocorra um incêndio, uma explosão, enfim, os cenários diversos, né, inundação, tudo isso tem que ser imaginado, né, previsto, e as pessoas precisam estar treinadas e os recursos preparados para caso essas emergências aconteçam, tá? Então, algumas metodologias trabalham isso mais detalhadamente, outras um pouco menos, mas ela é uma prática importante em todas elas. Programas de intervenções em caso de crises para apoiar os colaboradores, né? Então, desde programas para atendimento ao que a gente chama de segundas vítimas, né? Então, quando esses profissionais cometeram ou participaram, né, da ocorrência de algum evento adverso, né, devido à assistência prestada. Então, trocou a medicação do paciente, o paciente foi parar na UTI, ou deixou o bebezinho, né, sofreu uma queimadura no berço aquecido, enfim. Esses eventos adversos muitas vezes causam, né, danos psicológicos extremamente impactantes no colaborador que participou, claro que não intencionalmente, desse evento. Então, será que a instituição está preparada para acolher esse colaborador e fazer um trabalho, né, psicológico com ele para essa recuperação? Algumas metodologias de acreditação trabalham isso de uma maneira mais sistemática. Tem mais um comentário aqui, ó. Ceftriaxona em mesma corrida infusional com lactato ou ringalactato causa uma embolia pulmonar por meio de formação de precipitado de ceftriaxona no sangue, alterando a cascata de coagulação. São várias fontes de risco de tromboembolismo, né? E todas elas precisam ser gerenciadas aí, cada uma de uma maneira diferente, medicamentosa ou não medicamentosa. Programas de uso racional de antimicrobianos, né, de uma maneira mais sistemática, os famosos stewardships de antimicrobianos, fazer com que não só CCIH, mas o farmacêutico, os líderes assistenciais, a equipe de anestesia, todos estejam envolvidos num grande programa, que o ideal é que seja, né, revisado pelo menos uma vez a cada ano, e que esse programa leve em conta, né, o perfil de resistência microbiana da organização, a padronização de antimicrobianos que a gente tem, o perfil epidemiológico, tudo isso tem que ser discutido, visto, e ações traçadas para aquele período, aquele ano,
para a gente eliminar aí multiresistência, né? Prevenir multiresistência também e tratar o paciente de forma racional aí quando ele precisa de um antimicrobiano. Método para dispensar medicamentos quando a farmácia estiver fechada. Olha só que interessante, né? Não é uma coisa que a gente trabalha na ONA, mas algumas metodologias trabalham isso. Então, garantir uma dispensação segura, né? Principalmente para não grandes hospitais, que a farmácia não fecha, mas existem menores, né, organizações que às vezes, né, um hospital a farmácia fecha às 7 da noite, mas você ainda tem pacientes que ficam lá até às 10 da noite. Então, como é que fica a dispensação de medicamentos nesses casos? Que mais aqui? Resolução de queixas ou reclamações de violação de direitos de pacientes, né? Então, existe uma sistemática para que isso seja tratado? Isso vai apenas para a ouvidoria e fica parado na ouvidoria? Ou isso vai para instâncias maiores para ser tratado com uma maior importância, né? Envolvimento de mais pessoas. Respeito à intimidade e privacidade da pessoa, né? Então, com sistemáticas perfilizadas, o entendimento, né, de necessidades específicas desse paciente, questões culturais, né? A gente tem, por exemplo, aqui na Austrália, é um país que tem muitos muçulmanos, né? A mulher muçulmana, a paciente muçulmana, ela não pode ser tocada por um médico ou profissional de saúde masculino, né? Um homem. Então, por questões religiosas, ela não pode ser tocada. Então, como garantir a assistência, né, contínua, segura, levando em consideração uma questão tão importante dessas, né? Então, a gente tem aqui na Austrália alguns protocolos para isso. No Brasil, isso não é tão comum. Então, será que os hospitais estão preparados, por exemplo, para atender esse tipo de paciente? Talvez não. Então, por isso que as metodologias são tão diversas, né? Porque elas levam em consideração essas questões. Isso é extremamente importante. Independente de acreditação ou não, eu vou deixar aqui a lição de casa para vocês. Se fosse para escolher uma dessas boas práticas aqui para começar a desenvolver, e eu garanto que a maioria de vocês não tem essa prática na organização, é a questão das regras para a utilização de medidas restritivas de contenção do paciente. Quando é que o paciente pode ser contido fisicamente ou medicamentosamente? Quais são as situações autorizadas dentro da organização? Como que a gente lida com contenções que foram feitas por períodos maiores do que o recomendado, contenções que foram feitas com medidas inadequadas, então contenções físicas que foram inadequadas, por isso que é importante que exista ali uma análise de como as contenções são feitas, para onde vai uma reclamação, né, do familiar ou do próprio paciente sobre uma contenção que foi feita de uma forma agressiva e inadequada, quais são as diretrizes. Então tem tanta coisa a ser desenvolvida nessa temática de contenção física e medicamentosa, e isso não é só na saúde mental, tá, gente? Não é só na saúde mental que a gente faz contenção, muitas vezes a gente tem idosos, né, principalmente idosos ali, com demência ou com situações de delírio, onde a gente vai precisar sim tomar mão, né, fazer uma ação de contenção, mas tem que existir regras. Os profissionais, principalmente a enfermagem, têm que saber até onde eles podem ir, como executar aquela estratégia, onde é o limite do respeito e onde é o limite da segurança, principalmente do colaborador e de outros pacientes, para a gente não só não executar de maneira errada, como também a própria organização não sofrer aí ações judiciais, né, por violência ou por outras questões. Isso é extremamente visto em metodologias internacionais e pouco visto hoje nas organizações brasileiras, tá? Então a gente precisa se alinhar. Bom, gente, tem um monte aqui. Eu tô apenas na página 4 e são 9 páginas de checklist. Então, o meu convite para vocês é o seguinte: baixem esse checklist. Ele é um checklist bem fácil, ele tem ali
campos para você já rapidamente discutir, por exemplo, com a gestão da qualidade ou na sua unidade assistencial, se você tem ou não. Então, façam um xizinho sim, não, xizinho não, e usem esse checklist como uma ferramenta de gestão, para vocês saberem, não, eu preciso implementar porque eu vou ser acreditada. Não é isso, mas eu preciso implementar porque os países estão fazendo isso, as instituições de saúde no mundo inteiro estão entendendo que essa prática é importante. E essas práticas, elas trazem aqueles 4 pontos que eu falei no início, quem entrou aqui não ouviu. A acreditação está provado por trabalho científico que a acreditação melhora a cultura de segurança, primeiro. Segundo, melhora o desempenho dos processos. Terceiro, melhora a eficiência organizacional. E quarto, melhora tempo de permanência do paciente, diminui o tempo de permanência do paciente. Então, é mais do que bem-vindo, né? Ter uma lista ali de boas práticas que vocês possam implementar e possam discutir com a qualidade de vocês, com o núcleo de segurança do paciente, com a alta liderança, ou mesmo dentro do próprio setor de vocês, e vocês possam implementar grande parte delas, tá? Então, é um presentinho aí para vocês. A gente sempre tenta ajudar ao máximo, criar valor para que vocês possam se orientar, né, e buscar essas práticas aí que são úteis, né, e trazem maior segurança do paciente principalmente. Então, tá nos nossos stories o link direto, se você quiser clicar lá, é só clicar depois aqui da live no símbolo do IBIS no nossa bio. Tá também na timeline aqui do Instagram. Então é fácil de baixar e usem a partir de amanhã, quando vocês voltarem ao trabalho, imprimam, usem e discutam com as áreas assistenciais de vocês para que vocês tragam ainda mais eficiência, mais segurança do paciente e tudo mais, tá? Então, essa era a temática da live, falar para vocês que sim, a acreditação está provada, a acreditação traz benefícios, sim, traz segurança, traz qualidade, e a gente precisa aprender quais são essas práticas, sejam acreditadas ou não, mas as práticas podem ser implementadas por qualquer organização, mesmo não acreditada, para que a gente traga, então, esses benefícios, essas melhorias para a nossa organização, para os nossos funcionários, nossos times e, principalmente, para os pacientes e para os cuidadores. Tá bom, gente? Então, esse era o meu recado de hoje. A gente está sempre por aqui, trazendo novidades para vocês, mas a de hoje era essa e esse presentinho aí para vocês, tá? Baixem e discutam junto com os líderes e equipes de vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez e a gente se vê nas próximas lives. Um grande abraço, baixem o checklist, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não dá pra eu colocar aqui, mas saindo da live, pode ir nos stories ou pode olhar aqui na timeline, o checklist tá facinho de vocês encontrarem, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.